Exército diz que a ação interna contra militares suspeitos de golpe dependerá de decisões do Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em vídeo dizendo que quer se defender e convoca para ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Preço dos combustíveis tem alta na semana e atingem o maior valor em 2024. Etanol dispara e diminui vantagem em relação à gasolina. E a dengue não dá trégua no Brasil. O país tem 500 mil casos entre suspeitos e confirmados da doença. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O comando do Exército Brasileiro resolveu esperar o término das investigações da Polícia Federal contra militares suspeitos de ter participado da trama golpista durante o fim do governo de Jair Bolsonaro. O comando do Exército decidiu esperar o término das investigações da Polícia Federal contra militares suspeitos de envolvimento na trama golpista no fim do governo Jair Bolsonaro para abrir processos administrativos sobre possíveis transgressões às regras das Forças Armadas. A mesma estratégia foi adotada em casos anteriores, como o do tenente-coronel Mauro Cid. A espera pelos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, se for longa, pode criar distorções na carreira dos investigados e possibilitar promoções de suspeitos para altas patentes. A decisão de esperar o desenrolar das investigações e as decisões do Judiciário é justificada internamente pela necessidade de entender se as suspeitas levantadas pela Polícia Federal serão confirmadas no término do inquérito. O Código Penal Militar define no artigo 99 que o oficial condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos deverá perder o posto e a patente. A depender do crime, ele ainda pode ser considerado indigno para oficialato. E alvo de investigação por tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo onde convoca apoiadores para um ato pacífico em defesa do Estado Democrático de Direito. A manifestação ocorrerá no próximo dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, às 3 da tarde. Bolsonaro pediu aos militantes que compareçam trajando verde e amarelo, mas sem qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Ele alegou que, na ocasião, vai se defender de todas as acusações que têm sido imputadas a ele nos últimos meses. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. O chamado de Bolsonaro ocorre dias após a Operação Tempus Veritatis, deflagrada no último dia 8 pela Polícia Federal, e a retirada de sigilo por parte do ministro Alexandre de Moraes do vídeo da reunião ocorrida em julho de 2022. O momento está sendo investigado como parte do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apertam o cerco contra organizadores e financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, os protestos foram muito bem estruturados e previamente combinados. Foram arregimentados
para o planejamento e para a ação grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ponto. Acontece o seguinte, tanto a Polícia Federal localizou uma gravação do senhor Martins, do Rio de Janeiro, para o Major Cid, auxiliar do presidente Bolsonaro em Brasília. Neste telefonema, ele indaga duas coisas. Primeiro, ele pergunta se a manifestação em frente aos quartéis seria aceita pelos militares. Não haveria proibição dos militares para que fosse feita manifestações em frente ao quartel. Evidentemente, a resposta foi de que não teria problema. Segundo, o Martins indaga de Cid o seguinte, olha, sobre financiamento para a gente mandar o pessoal aqui do Rio de Janeiro para a Brasília. Então você vê agora que nada foi espontâneo. Então você acha, você tem milhares, você tem centenas de pessoas em frente aos quartéis de várias capitais do país. Você tem alimentação. Você tem café da manhã, almoço e janta para todas essas pessoas, porque elas estão lá. Aí você tem locais de higienização localizados para acesso dessas pessoas. Tudo isso é uma operação planejada. Tudo isso é uma operação feita antecipadamente. Nem o Carnaval conseguiu deter a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E atenção motorista, segundo a Agência Nacional de Petróleo, todos os combustíveis tiveram reajustes na última semana. E chama atenção a alta no preço do etanol. Os preços médios do litro da gasolina, do diesel e do etanol subiram nos postos de combustíveis do país. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A pesquisa é referente à semana de 4 a 10 de fevereiro. A gasolina foi comercializada em média R$ 5,75, alta de 3,4% em relação à semana anterior. O óleo diesel subiu 1,2%, com o litro sendo vendido em média R$ 5,91. Já os preços médios do etanol dispararam em 20 estados brasileiros, com uma alta de quase 5%, passando de R$ 3,41 para R$ 3,56. Em São Paulo, especificamente, que é o maior produtor e consumidor do combustível feito de cana-de-açúcar, não foi diferente. O etanol subiu mais de 4% e já está beirando R$ 3,50. Segundo especialistas em combustíveis, a alta do etanol é reflexo da lei de oferta e procura. Ou seja, como a gasolina subiu com o fim da cobrança de ICMS, os motoristas optaram pelo etanol, aumentando sua procura e, consequentemente, seu preço, que, aliás, deve continuar a subir nas próximas semanas. O Brasil atingiu 500 mil casos de dengue neste ano, quase 4 vezes maior que o mesmo período de 2023. De acordo com o Ministério da Saúde, esse aumento se deve a fatores como combinação entre calor excessivo e chuvas intensas. Após o calor intenso, alguns estados brasileiros têm previsão de chuvas fortes, como em Santa Catarina. Além dos riscos comuns de alagamentos, outro fator preocupante que essa mudança de tempo está causando é a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, a projeção do aumento de casos da dengue se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas, possíveis efeitos do El Niño e o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. O Brasil atingiu 500 mil casos de dengue neste ano, quase 4 vezes maior que o mesmo período de 2023,
que marcou 128,8 notificações. Os números incluem o volume de casos confirmados e os que ainda estão em investigação em todos os estados de janeiro até 12 de fevereiro. Além dos casos, também foram confirmadas 123 mortes pela doença. Outras 217 estão em investigação. E a seguir, carnaval violento no Brasil, tem músico esfaqueado na Bahia e homicídio cometido por homem fantasiado em Pernambuco. Policial militar à paisana flagra assalto e mata um dos suspeitos na zona oeste de São Paulo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Um vídeo divulgado pelo portal iBahia mostra o momento em que o músico Rogerinho, do grupo Revelação, foi esfaqueado em assalto durante o Carnaval de Salvador. Um vídeo mostra o momento que o músico Rogerinho, do grupo Revelação, foi esfaqueado durante um assalto no Carnaval de Salvador. Rogerinho e Mauro Júnior, também integrante do Revelação, foram vítimas de roubo após o desfile da banda no Circuito Osmar, em Campo Grande. A imagem foi feita por um motorista por aplicativo e divulgada com exclusividade pelo portal iBahia. É possível ver que Rogerinho luta com o suspeito e acaba atingido. Tudo aconteceu em poucos segundos e o suspeito fugiu. Rogerinho foi ferido na mão e nas costas, recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar. Já com o grupo em Natal, no Rio Grande do Norte, ele gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. Estou bem na medida do possível, não reage a assalto, estou aqui, machuquei minha mão, tomei uns pontinhos, mas daqui a pouco estou 100%. Sou meio inconsequente de vez em quando, mas isso aí que sirva de lição, né? Para mim e para todos. A Polícia Civil detalhou que o caso foi registrado e que a Delegacia de Proteção ao Turista vai apurar. Também na Bahia, um policial deu uma voadora e agrediu um homem durante o carnaval na cidade de Caravelas. Não há informações sobre o que teria motivado a abordagem. Através de um vídeo feito por meio de um celular, é possível ver que um policial tenta se afastar de dois homens usando um cacetete. Outro PM, ao notar a situação, já se aproxima de um dos foliões, dando uma voadora. Com o folião no chão, o agente dá tapas, chutes e o agride com o uso de um cacetete, mesmo sem qualquer esboço de reação. Em seguida, o folião levanta as mãos em sinal de rendição e os dois policiais retiram ele do local onde a festa era realizada. Em nota, a Polícia Militar disse que a corregedoria apura a conduta da patrulha durante o policiamento no Carnaval de Caravelas. Disse ainda que os agentes foram identificados e serão ouvidos. Um criminoso aproveitou o carnaval e, fantasiado, matou um homem dentro de uma loja de conveniência em Olinda, Pernambuco. As imagens são fortes e foram registradas em um posto no bairro do Varadouro, próximo aos principais polos de folia da cidade. Nelas é possível ver o criminoso fantasiado pegando uma água da geladeira e esperando enquanto a vítima, um homem de 34 anos, olha as prateleiras do estabelecimento. Em seguida, o criminoso mexe dentro da própria fantasia e tira uma arma de fogo. Ele dispara contra a vítima enquanto ela está de costas e foge. Uma mulher que estava dentro do local fica desesperada e tenta ajudar o homem baleado que morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado como homicídio pela equipe da Força Tarefa de Homicídios. Ainda segundo a corporação, as diligências estão sendo realizadas. E uma vaca assustada invadiu uma festa de carnaval e deixou pessoas feridas no Rio Grande do Norte. Vídeos gravados por foliões e que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal assustado corre em meio à multidão.
Segundo a Prefeitura de Pendências, ele ainda colidiu com 2 carros. O cantor do trio elétrico fez um alerta ao público. De acordo com a Prefeitura, o fato surpreendeu a organização do evento, porque a avenida onde ocorre o desfile é selada com guarda-corpo e monitoramento. Uma equipe foi enviada ao local para fazer uma vistoria e evitar que outro caso do mesmo tipo volte a acontecer. 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital da cidade. Um motociclista atropelou um criminoso durante uma tentativa de assalto em Santo André, na Grande São Paulo. As imagens foram capturadas por uma câmera que estava no capacete do motociclista. No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito aparece armado na frente da moto, anunciando o assalto. O caso teria ocorrido no acesso ao viaduto Luiz Meira, em Santo André. No registro, o suposto assaltante aparece na rua e o motociclista não desacelera, colidindo com o homem. Na sequência, a moto segue o trajeto. A vítima contou que faz o trajeto diariamente e que essa foi a segunda vez que passou por uma tentativa de assalto na região. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não há registro de ocorrência. Um policial militar flagrou um assalto e matou um suspeito na zona oeste de São Paulo. Um policial militar à paisana flagrou uma tentativa de assalto a uma mulher e matou um dos 3 suspeitos no bairro Jardim Cláudia, na zona oeste de São Paulo. A vítima, de 54 anos, foi abordada por 3 homens que queriam levar o carro dela. Houve luta corporal entre a vítima e os assaltantes. A mulher chega a cair no chão enquanto eles puxam sua bolsa. Na sequência, o PM se aproxima dos criminosos quando um dos suspeitos, que estava de boné vermelho, fez o movimento de sacar uma arma de fogo. Neste momento, o policial atira. O suspeito baleado foi levado ao pronto-socorro do Hospital dos Bandeirantes, no bairro do Butantã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Sua identidade não foi revelada. Outros 2 criminosos fugiram. O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo. Uma câmera flagrou um avião caindo numa rodovia nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram. Uma câmera instalada dentro de um carro flagrou o exato momento em que um avião caiu numa rodovia da Flórida, nos Estados Unidos. 2 passageiros do avião morreram no acidente. O avião, um jato executivo Bombardier Challenger 600, saiu de Columbus, no estado de Ohio, e pousaria em Naples, na Flórida. Segundo as autoridades, os pilotos informaram terem perdido o controle dos motores. Antes de cair, o avião atingiu um dos carros que trafegava na rodovia. O vídeo que registrou a aeronave caindo mostra ainda que houve uma explosão após a queda. Ao todo, 5 pessoas estavam dentro do avião, sendo que 3 sobreviveram e 2 morreram no local. As autoridades não revelaram o número de pessoas que estavam no carro que foi atingido. As causas do acidente estão sendo investigadas. Várias pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida após um incêndio no maior parque de diversões da Suécia. Um incêndio atingiu na manhã de segunda-feira um parque de diversões em Gotemburgo, no oeste da Suécia. Segundo as autoridades, 12 pessoas tiveram ferimentos leves. A polícia indicou que um hotel e escritórios perto do parque de diversões Liseberg, que é o maior do país, foram esvaziados. A causa e a extensão dos danos ainda são desconhecidas. O parque explicou em um comunicado que o incêndio teve origem em uma das atrações aquáticas do lado de fora do edifício e se espalhou por toda a propriedade. A área com atrações aquáticas, que ainda não está aberta ao público, faz parte de um projeto de expansão do parque e deveria ser inaugurada ainda neste ano. Em instantes, Estados Unidos dizem negociar trégua em Gaza com cessar-fogo de pelo menos 6 semanas.
Donald Trump pede à Suprema Corte americana que suspenda a decisão sobre imunidade presidencial. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. As presidências dos Emirados Árabes Unidos, último país sede da cúpula climática da ONU, Brasil e Azerbaijão, os dois próximos anfitriões, anunciaram que vão trabalhar em conjunto para conter o aquecimento global. Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil vão formar uma aliança sem precedentes para melhorar a cooperação e a continuidade das negociações da cúpula climática da ONU. Os 198 países signatários do acordo final da COP28, assinado em dezembro em Dubai, instaram as três presidências a trabalhar em conjunto em um roteiro para conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, em comparação com a era pré-industrial. A meta mais ambiciosa definida pelo Acordo de Paris de 2015. As Nações Unidas alertam que os atuais compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa colocam o mundo no caminho para aumentar entre 2,5 e 2,9 graus Celsius deste século. De acordo com as últimas estimativas do painel de especialistas climáticos da ONU, o limite de 1,5 graus Celsius pode ser alcançado nos 5 anos, de 2030 a 2035. Esses cientistas alertam que cada décimo de grau adicional intensifica e multiplica eventos climáticos extremos. A aliança, segundo o acordo final da COP28, deve fortalecer significativamente a cooperação internacional e o ambiente internacional favorável para impulsionar a ambição no próximo ciclo de contribuições determinadas em nível nacional. Com essas contribuições, os signatários referem-se aos planos de redução de emissões de cada país que devem ser revisadas para cima antes da COP30, na cidade de Belém, no Pará, em 2025. O exército israelense divulgou imagens que mostram o que diz ser uma operação noturna para resgatar dois reféns em Rafa, no sul da faixa de Gaza. Uma dupla de argentinos sequestrados em 7 de outubro foi liberada na segunda-feira. Esse vídeo divulgado pelo exército israelense mostra uma grande operação noturna. Segundo os militares de Israel, a operação ocorreu em Rafa, no sul da faixa de Gaza, e culminou na libertação de 2 reféns. Nesta segunda-feira, Israel anunciou a libertação de 2 reféns de origem argentina. Fernando Marman, de 60 anos, e Luiz Har, de 70, ficaram 128 dias sequestrados. Segundo Hamas, a operação israelense deixou 100 de palestinos mortos. A dupla argentina e israelense foi sequestrada pelo Hamas durante o ataque em 7 de outubro no kibbutz Nir Yitzhak, no sul de Israel. Ainda era madrugada quando chegaram de helicóptero a um hospital perto de Tel Aviv. Também na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que os Estados Unidos são contra uma operação militar de grande escala em Rafa, sem um plano para retirar os civis que estão nesta cidade. Já o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pediu nesta segunda-feira aos países aliados, especialmente aos Estados Unidos, que evitem enviar mais armas para Israel após o elevado número de mortes nos ataques à faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que seu governo negocia uma trégua de pelo menos 6 semanas em Gaza. O presidente americano Joe Biden anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos negociam um acordo para libertar os reféns retidos em Gaza, acompanhado por um cessar-fogo de pelo menos 6 semanas na guerra entre Israel e o Hamas. A afirmação foi feita ao lado do rei Abdullah, da Jordânia, que visitou Biden na Casa Branca.
Os Estados Unidos estão trabalhando em um acordo de reféns entre Israel e o Hamas, o que traria um período imediato e sustentado de calma a Gaza durante pelo menos 6 semanas. No mês passado, conversei por telefone com o primeiro-ministro Netanyahu, bem como com os líderes do Egito e do Catar, para levar isso adiante. Biden não pediu a Israel que renuncie a um ataque, mas insistiu que os civis devem ser protegidos. Ele voltou a pedir aos israelenses um plano crível para a população civil antes de uma ofensiva. O rei Abdullah II da Jordânia pediu nesta segunda-feira um cessar-fogo duradouro na faixa de Gaza. Donald Trump recorreu à Suprema Corte para que seja suspensa uma decisão de um tribunal inferior que negou sua imunidade penal. O ex-presidente americano Donald Trump pediu à Suprema Corte que suspenda uma decisão de um tribunal inferior que negou sua imunidade penal. No início de fevereiro, um tribunal federal de apelações decidiu que ele não poderia reivindicar imunidade. Os juízes disseram que a alegação de Trump de que é imune à responsabilidade penal pelas decisões que tomou enquanto estava na Casa Branca não é respaldada por precedentes, história ou texto e estrutura da Constituição. A decisão reabriu a possibilidade de ele ser julgado em Washington por supostamente ter tentado alterar os resultados das eleições de 2020, nas quais perdeu para o presidente democrata Joe Biden. A apelação deixa o destino de Trump nas mãos da Suprema Corte, faltando 9 meses para as eleições, nas quais ele provavelmente disputará com Biden pela segunda vez. Trump enfrenta 91 acusações em 4 casos criminais por supostamente tentar anular a vitória de Biden, manusear indevidamente documentos confidenciais quando saiu da Casa Branca e por pagamentos suspeitos para comprar o silêncio de uma atriz pornô sobre um antigo relacionamento extraconjugal que poderia ter prejudicado sua candidatura em 2016. O Bitcoin subiu acima de $50 mil nesta terça-feira pela primeira vez em mais de 2 anos. O valor do Bitcoin ultrapassou $50 mil nesta terça-feira, quase R$250 mil. Desde 22 de janeiro, a criptomoeda valorizou 25% e atingiu seu nível mais alto desde o final de 2021. O valor de troca atingiu um pico de $50.328 e, na sequência, caiu ligeiramente abaixo de 50 mil. A alta ocorre em meio ao otimismo dos investidores de que os Estados Unidos permitirão mais trocas nessa moeda e aumentarão a demanda. O Bitcoin ainda está longe de seu valor recorde de quase $69 mil em 2020. Mas esse progresso marca uma recuperação após uma série de escândalos que abalaram a indústria cripto. O mais notório foi o colapso da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas, e a prisão de seu cofundador Sam Bankman-Fried, que pode pegar até 110 anos de prisão, pelo que os promotores descrevem como uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos. Em novembro, Changpeng Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance, a maior plataforma de troca de criptomoedas, após reconhecer que ele e a empresa violaram as leis anti-lavagem de dinheiro americanas. E daqui a pouco, Carnaval 2024. Políticos caem na folia por todo o país. Arthur Lira é destaque na Beija-Flor e Guilherme Boulos em escola que demonizou a Polícia Militar de São Paulo. E no próximo bloco, vamos conhecer como o turf está mudando a vida de jovens argentinos. É daqui a pouquinho, a gente volta depois do intervalo. Até já.
Ela tem forma de cobra e causa repulsa em muitas pessoas. Mas no Japão, a enguia é um peixe imprescindível na gastronomia local. A pesca desenfreada tem sido uma ameaça para a preservação do animal e do prato tradicional, cujo preço é influenciado pela escassez do pescado. A enguia pode até ter um aspecto repugnante para algumas pessoas, mas é consumida em todo o mundo. O pescado imprescindível da gastronomia japonesa está ameaçado de extinção. A escassez do peixe com aspecto de serpente provocou uma disparada dos preços e chama a atenção para redes de tráfico de produtos do mar. Recentemente, proprietários de restaurantes japoneses entraram em alerta. Quando comecei, um prato de enguia custava cerca de $8. Agora é quase 3 vezes mais caro. O preço que eu pago na enguia é 3 vezes maior. Pode chegar até 5 ou 6 vezes mais em algumas épocas. A enguia é consumida há milhares de anos. Costuma ser apreciada sob a forma do cabayaki, espetos grelhados embebidos em molho de soja e um licor de arroz. Mas, devido à redução populacional, o pescado foi incluído na lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza desde 2014. A captura e criação de enguias diminuiu muito ao longo de 30 anos. Foi uma queda de 10% do nível registrado na década de 1960. O ciclo de vida complexo e ainda relativamente desconhecido do peixe dificulta ainda mais os trabalhos de proteção. Muitos se esforçam para criar a espécie em cativeiro. Pegamos enguias que pesam cerca de 0,1 grama e as criamos até que tenham entre 200 e 250 gramas. Multiplicamos o peso delas por 1000 desde quando chegam. A pesca profissional da enguia foi acusada de provocar o declínio dos animais na natureza. Mas, para especialistas, existem outros motivos ainda mais preocupantes que ameaçam a reprodução desses peixes. As enguias vivem tanto em rios como no mar e enfrentam muitas adversidades. Acreditamos que a causa mais importante de seu declínio é a sobrepesca, mas a construção de barragens também prejudica o habitat delas. A mudança das correntes marinhas também afeta as populações de enguias. Para tentar administrar de maneira mais eficiente a preservação da espécie, cientistas do Japão, Taiwan, China e Coreia do Sul atuam em cooperação desde 2012. Esses 4 países com maior presença da enguia estabeleceram cotas de pesca. Mas as restrições, assim como a proibição da União Europeia de exportar enguias, provocaram o avanço da caça predatória e do tráfico mundial. Os criadores de enguias nos Estados Unidos fornecem atualmente mais de 99% do pescado consumido no Japão. Uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças, que a gente chama de bicho-preguiça, possuem micro-organismos no pelo capazes de produzir antibióticos que as mantêm livre de doenças. Agora, resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology.
Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Cahuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, Chavarria cortou o cabelo do dorso de 15 animais das 2 espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se têm definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados. Mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. A busca por novas estratégias para combater a resistência aos antibióticos tem sido deixada nas mãos do meio acadêmico. É por isso que projetos como o nosso podem contribuir para encontrar novas moléculas que possam, a médio ou longo prazo, contribuir para a batalha que travamos contra a resistência aos antibióticos. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, a resistência a antibióticos pode causar 10 milhões de mortes por ano. Apesar disso, é preciso ter cautela. As 2 espécies existentes de preguiças, de 2 dedos e de 3 dedos, estão em estado de declínio, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Além da Costa Rica, esses curiosos animais também habitam as selvas da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela. E com espaços arborizados e edifícios palacianos, o Jockey Club de Buenos Aires é um dos locais de corrida de cavalos mais bonitos do mundo e uma esperança para jovens carentes. As corridas de cavalos na Argentina geram milhões de dólares por ano. E frequentar a escola de jockeys mais elegante do país é uma válvula de escape para adolescentes pobres que esperam conquistar um grande prêmio. Eu gostaria de comprar uma casa, ajudar meu pai, meu irmão e continuar a montar até que meu corpo o permita. Em uma das mais prestigiadas pistas de corrida do país, cerca de 10 estudantes sonham em chegar ao topo da profissão. Durante 18 meses, eles recebem um treinamento intenso para aprender a domar os cavalos e também seus corpos. Jockeys não devem pesar mais que 50 quilos. E por esta dedicação exclusiva, eles são pagos com equivalente a $5 por dia para cuidar dos cavalos. Mas para aqueles que seguem os conselhos do mentor, o ex-jockey Héctor Libre, a glória é possível. Nos últimos 12 anos, seus alunos ganharam mais de 8.600 corridas. Depois de um tempo frequentando aulas, viajando e fazendo os sacrifícios necessários, em um ano eles podem comprar um carro e uma casa. Não há muitos empregos que oferecem essa possibilidade. A primeira vez que um piloto cruza a linha de chegada, ele pode levar até $500. Mas o sucesso em uma grande corrida pode significar milhões de prêmios em dinheiro para o vencedor. O que é interessante é que quando você cruza a linha pela primeira vez, quando você sabe que você ganhou sua primeira corrida, não é o dinheiro que importa, mas o sentimento da felicidade e de vencer pela primeira vez. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Os jovens não estão autorizados a esquecer a humildade, a chave para o fracasso, de acordo com seu mentor. Como Héctor frequentemente repete, são os cavalos que vencem as corridas e os jockeys apenas os guiam para a linha de chegada.
E em instantes tem carnaval. Um dia após problemas em trio elétrico, Ivete Sangalo diz que desistir da folia está fora de seus planos. Viradouro mostra a perfeição e é favorita ao título do Carnaval Carioca. E aqui em São Paulo deu Mocidade Alegre, a gente vai mostrar depois do intervalo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. E hora de futebol no Brasil News. Pelo Paulistão, Palmeiras e Santo André empataram em 1-1. Já no pré-olímpico, a seleção brasileira foi derrotada pela Argentina, ficando de fora das Olimpíadas de Paris. E o Verdão continua invicto no Paulistão. No estádio Bruno José Daniel, Palmeiras e Santo André ficaram só no empate. O técnico português Abel Ferreira mandou a campo uma equipe alternativa. No início da segunda etapa, Caio Paulista entrou em velocidade pela esquerda e cruzou para Flaco Lopes de carrinho para marcar, abrindo a contagem para o Alviverde imponente. Mas a equipe de Santo André estava ligada. O empate só foi acontecer no fim da partida. Em cobrança de escanteio, Lohan subiu mais do que todos e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual. E ficou nisso, Santo André 1, Palmeiras também 1. E mais um vexame da amarelinha. Em jogo decisivo, válido pelo pré-olímpico sul-americano, a seleção brasileira só dependia de si para se classificar para as Olimpíadas de Paris. No entanto, os hermanos não facilitaram. O único gol da partida aconteceu na segunda etapa. Aos 32 minutos, Barco lançou na área e o centroavante Gondou cabeceou com precisão, carimbando o passaporte albiceleste para Paris. Final, Argentina classificada 1, Brasil eliminado 0. Carnaval 2024. Alguns políticos caíram na folia. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, se envolveu numa polêmica ao desfilar pela Vai Vai. A escola retratou policiais como demônios. A Beija-Flor de Nilópolis recebeu um investimento de 8 milhões de reais da Prefeitura de Maceió. A escola contou a história de Ras Conguila, figura emblemática da capital alagoana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, desfilou pela diretoria da agremiação na Marquês de Sapucaí. Quando questionado na concentração sobre a operação contra Bolsonaro, ele respondeu simplesmente que isso é com a Polícia Federal e com a Justiça. Quem curtiu o carnaval também foi o deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, mas num bloco da capital paulista. Ele até publicou um vídeo nas redes sociais pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boulos também participou do desfile da escola de samba Vai Vai. Ele enalteceu o enredo histórico de homenagem ao rap nacional. Mas as imagens de policiais militares retratados como demônios pela escola poderão ser usadas contra o político nas eleições da Prefeitura de São Paulo. Também no Anhembi, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, foi vaiado.